psicólogo explica a conexão entre superdotados e TDAH. Ele comenta que ambos podem ter uma mente hiperativa e criar conexões incomuns entre informações. Ele mostra que os superdotados podem ser altamente motivados em áreas de interesse, aprendendo rapidamente, mas também podem enfrentar uma confusão mental significativa. No Brasil, a identificação de superdotados é um problema, pois muitos podem não saber que têm esse potencial e podem ser rotulados de preguiçosos ou indisciplinados. Grandes são os desafios enfrentados pelos superdotados na escola, onde eles podem se sentir entediados e ansiosos, especialmente quando não recebem apoio adequado. A falta de compreensão pode levar a problemas emocionais e de adaptação. Alguns superdotados, eles não têm tanta desatenção, mas quase todos têm. Por quê? Você tá lendo uma parada, por exemplo, aqui, ó, o sentido da vida humana não existe sem a crença de livre-arbítrio. Sentido. Lembrei de um livro lá do Viktor Frankl que eu li sobre sentido. Viktor Frankl era um cara da escola de psicanalista de Viena, porque tem o Freud, então o pensamento arborizado do cara faz ele se perder. Então ele não consegue... mas peraí, eu tava lendo esse texto, não aqueles outros. Então é um cara que geralmente ele vai se dar muito bem se ele for identificado na infância que ele tem isso, e no Brasil não é, porque tem, se você for andar ali no site do MEC, tem 25 mil superdotados cadastrados, assim, encontrados, só que é 2% da população. Então 2% de 200 e poucos milhões aqui, a gente teria mais ou menos 5 milhões de superdotados no Brasil. E onde é que estão esses caras? Uma profundidade emocional extremamente grande, uma empatia muito grande. Porque ele tem diferenças no cérebro. Ele tem um cérebro um pouco maior e gasta mais energia. Um cérebro mais metabólico, gasta mais energia. E tem 28 regiões que são maiores do que um cérebro normal. E entre elas, as regiões ali que são responsáveis pelo processamento de emoções. Então vai ser um cara que vai ter... Você vê que a criança com 4, 5 anos já começa a fazer a teoria da mente, pressupor o que você está pensando. Aí a criança superdotada vai pressupor o que você está pensando com muita precisão, muita exatidão. Então, eu não vou pedir esse negócio pro meu pai, porque eu sei que meu pai não tem dinheiro. Cara, com 5 anos uma criança normal não faz esse raciocínio. Né? E o superdotado ele se desenvolve mais cedo, ele caminha mais cedo, ele anda mais cedo, ele fala mais cedo. Eu tenho um paciente que o filho dele é superdotado e ele tá começando a entrar no período escolar. E exatamente isso, assim... ele fala assim, o negócio de criancinha, o menininho fala. Cara, tem 4 anos. Nossa. O negócio de criancinha, eu já sei tudo aquilo. Daí, imagina só, você tem 5 anos e você tá na escola e a professora fica passando um negócio lá que você já tá careca de saber. A ansiedade que isso vai gerar, A ansiedade que isso gera, e como o cérebro é social, o ser humano é social e precisa desenvolver, o superdotado ele precisa de mais de afeto, de pessoas que ele entende que são seguras perto dele, senão, nossa, vira um negócio muito, muito destrutivo, assim, a própria cabeça dele sabota. Então ele vai dizer, o que tá acontecendo? O que tem de errado comigo? Sabe? Eu gosto de tudo, mas não consigo fazer nada, não consigo prestar atenção. Esses outros retardados estão gostando disso. Por que as pessoas não vivem no mesmo mundo que eu? Sabe? Eu falo um negócio e as pessoas... Que louco esse cara. Não entendem o ponto. Mas por que a gente tá fazendo... Por que a gente tá fazendo isso e aquilo? E o superdotado vai dizer, por que a gente tá fazendo isso aqui? Ele questiona a base do negócio e ele vai ser taxado de sei lá... De maluco, de louco, sei lá, conspirador. Se você conversa com o cara, você vê que o cara entende de física quântica, de matemática, o cara sabe programar, o cara sabe fazer não sei o que no Photoshop, o cara sabe editar vídeo, sabe fazer tudo. Só que ele não consegue, por exemplo, regular o ciclo circadiano, ele não consegue comer, ele não consegue ter relações e falar o que tá sentindo, porque ele, vou falar o que eu tô sentindo, mas aí a pessoa vai me falar isso, e aí já ramifica o pensamento. E aí fica milhões de ideias na cabeça. Fica bem com e você olha pra pessoa, a pessoa tá assim, paradinho. Não tá fazendo nada. Nossa, e a mente tá lá. A mente... na fase adulta, o TDAH basicamente vai... Assim, o terapeuta vai identificar os processos funcionais que ele tem. Provavelmente vai ser medicado, porque
é muito difícil é muito difícil você regular um sistema atencional que depende da dopamina sem você colocar aquela dopamina ali. Então o cara vai dizer, cara, não consigo. Vai ser muito estressante, muito frustrante ele tentar ler um negócio que é chato, porque não tem sustentação dopaminérgica pra ele continuar. É igual você dizer pro cara que tem diabetes, cara, processa esse negócio aí, faz insulina aí. Não dá, o corpo dele não faz, né? Mas o TDAH, você descobre que o cara tem TDAH, corrige, acerta a medicação, e o cara começa a melhorar. O superdotado, ele pode até melhorar, mas ele vai ter um monte de outras coisas. Por exemplo, se eu tomar uma medicação parecida com a do TDAH, o cara vai conseguir organizar, pensar direitinho ali, vai conseguir ler o negócio, mas não vai deixar de gostar de tudo. O cara vai ainda gostar de poesia russa, de não sei o que, literatura não sei do que, vai gostar de aprender mandarim e programar. E aí como que o cara vai atuar num mundo onde você pega e tem que ficar 30 anos estudando um tema? Porque no Brasil, ser superdotado é um problema. Por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo com você. Você acha que você é preguiçoso, indisciplinado, sei lá, TDAH? Você tem TDAH. O TDAH é a mesma coisa, né? O cara é preguiçoso, indisciplinado, não tem disciplina. E aí você entra na internet, disciplina. Motivação é besteira, tem que ter disciplina, né? E aí, qual é a relação entre um cara hiper disciplinado e a dopamina? Teoricamente tem muita dopamina ali, senão o cara não tá disciplinado naquilo, né? E aí, mas o que sabem? É um problema gigantesco. Por exemplo, se você for na França, lá eles já sabem, pergunta na rua, o que é um superdotado? Não, um superdotado é uma pessoa com alta habilidade emocional, com alta profundidade emocional, com alta empatia, com uma criatividade muito grande em algumas áreas, música, teatro, arte e tal. É uma criança precoce, motoramente, verbalmente. Tem a ver com QI? Você pergunta. Não tem a ver com QI. Às vezes o superdotado não tem um QI tão alto. Alguém que estiver assistindo diz, cara, eu tenho isso. Eu sempre fiquei travado diante do mundo porque eu queria fazer tudo. Aí o cara vai fazer o quê? Tem alguns livros que o foda é que os livros são todos em inglês, mas Rainforest Mind, a mente de floresta chuvosa, digamos, seria a tradução, que é uma pesquisadora lá americana que fala disso, que é um dos livros. Ela fala assim, qual o ambiente mais propício para crescer em coisas? É uma floresta chuvosa, porque a água gera as bactérias e a floresta é um ambiente, um ecossistema propício para crescer muita coisa. Então ele fala, a mente de um superdotado é um Rainforest Mind, né? Uma mente que, cara, se você colocar o cara pra ter ideias, ele vai associar coisas que não tem o menor sentido pra maioria da população. O TDAH também faz isso, né? Por causa da questão dos... Tem uma teoria que eu vi que os dendritos, né? Tem o axônio e tem os dendritos, né, no neurônio. A pessoa que tem TDAH ou superdotado, na verdade, tem mais dendritos. Então é como se você tivesse aqui e tivesse mais informações chegando, então o cérebro faz mais conexões, né? E conexões às vezes aleatórias. Então o cara... Tipo, interdisciplinar, assim, conectar vários exatamente. Assuntos. Vai ser um cara que vai odiar ir pra escola, no ensino médio. Ele vai querer se matar no ensino médio. Por quê? O professor de física vai lá e fala da física. Aí o professor de filosofia vai lá e fala do negócio e ele diz, cara, isso tem tudo a ver com o que eu vi antes do professor. E eles não se conversam. E se eu falar um negócio nessa aula do cara, o cara fala que aquilo tá errado e isso aqui tá errado na aula do cara. Aí o cara fica, como assim? Tô pirando, então. As coisas não fazem mais sentido. O que não é tão comum no TDAH é esse drive gigantesco, que o cara, assim, o cara é muito motivado, né? Então o cara, sei lá, se você atender a pessoa que tem TDAH, geralmente você vê que eles sofrem muito com o transtorno. Eles tentam, não conseguem, não consigo estudar. O superdotado, ele é assim, cara, me dá esse negócio aqui, eu vou estudar 50 horas se você me deixar. Mas tem que ser um negócio que ele goste. Tem que ser um negócio que ele goste. Isso tem muita similaridade com o TDAH, né? Mas ele aprende muito mais rápido, né? O superdotado aprende muito mais rápido. A confusão dele mental é bem maior, né? Porque o cara pode, por exemplo, com 13 anos, ter pensamentos ultra filosóficos sobre a vida. Por que existe alguma coisa
ao invés de não existir nada. O que é o nada? O cara pode ter esse tipo de pensamento com 13 anos. Então ele pode travar, porque vou fazer uma reunião de trabalho pensando, por exemplo, na despersonalização. Cara, como que o meu cérebro cria uma experiência onde eu não sou eu, as minhas memórias não estão no meu cérebro para mim acessar, eu olho pro meu filho e não vejo ele, como é que eu vou responder o negócio da reunião, né? Você tá ali, cara, que loucura que o mundo é, e não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu acho que a superdotação não identificada é pior do que o TDAH. Porque o TDAH, os TDAHs não identificados que eu já peguei na clínica, adultos, eles não têm tanto tipo de comorbidade, assim, de transtorno quanto os superdotados. O superdotado vai ter lá... vai ter toque, vai ter tido várias depressões, assim, existenciais muito profundas. O TDAH vai ter mais depressão porque ele cansa. Cara, eu tento estudar, eu tento seguir uma carreira e não consigo decidir o que eu quero. E aí ele deprime por causa disso. Mas o superdotado pode deprimir simplesmente porque ele começa a pensar e ver que nada faz sentido e na cabeça dele, pra que eu vou fazer qualquer coisa se nada faz sentido?